Olá, amiga, olá, amigo de todo o Brasil. Está começando mais um programa Ponto 3 e eu agradeço desde já a sua companhia neste nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento. Medo, ou melhor, medos. Em algum momento de nossa vida, nós já fomos assombrados por eles. Desde aquele medo pueril de cair enquanto se está aprendendo a andar de bicicleta, ao medo de uma doença, de um vírus invisível, da morte, da perda do trabalho, medo de falar em público, de conhecer alguém. Se fôssemos contar todos os nossos medos, viveríamos apenas por eles, como verdadeiros prisioneiros. E para nos ajudar a compreender um pouco do medo e como vencê-lo, eu tenho a alegria de receber os nossos convidados para essa conversa de forma remota. Maria Claré Dutra Fernandes, ela é psicóloga, estudante de teologia e está conectada conosco desde Juiz de Fora, em Minas Gerais. Claré, uma alegria recebê-la no Ponto 3, bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, Marcos Túlio. Alegria toda minha de poder estar aqui compartilhando com vocês sobre esse tema que é o medo. Tá ótimo, muito obrigado. E também conectado conosco, René Dentes, psicanalista, filósofo, teólogo e escritor, professor da PUC Minas, também em Minas Gerais, mas conectado conosco desde Belo Horizonte. René, bem-vindo ao Ponto 3. Olá, Marcos Túlio, todos os nossos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para essa importante reflexão. Obrigado. Claré e René já participam, colaboram, refletem conosco em outros programas da grade também. Hoje vem aqui somar conosco no Ponto 3. Já já eu vou começar a conversa com eles, mas agora a minha conversa é com você, você que está aí do outro lado e que nos ajuda a evangelizar por meio da sua fiel e generosa colaboração. Eu quero agradecer você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno, porque sem o seu sim, nós não estaríamos aqui levando esta mensagem de amor e ajudando no crescimento da sociedade, das nossas famílias. Você que nos acompanha e que porventura não faz parte, também pode integrar esta família ligando no 62-3506-9800 ou também fazendo o seu cadastro pelo nosso portal paieterno.com. Desde já, bem-vinda, bem-vindo ao nosso grupo de amigos, esta grande família dos Filhos do Pai Eterno. Vamos conversar então, nosso tema de hoje, vencer o medo. Já apresentei os nossos convidados, Claré e René, e eu quero começar trazendo uma lembrança aqui, uma memória de algo que eu li recentemente, um artigo em uma revista, e eu encontrei uma frase de um psicólogo, Paulo Velasco, em que ele trouxe a seguinte afirmação: as pessoas criam oposição entre coragem e medo, mas coragem não é ausência de medo. Se não há medo, não há o que ser enfrentado. Portanto, não há coragem. Então, trazemos aqui já essas duas palavrinhas para o começo da nossa conversa, coragem e medo. A partir desta frase, deste pensamento, nós podemos inferir que o medo é um mal necessário? Claré, gostaria de começar com a sua colaboração. Muitas das vezes, o medo é um mal necessário, ao meu ver. Porque muitas das vezes, você deixa de fazer alguma coisa porque você pode estar correndo um risco de vida. Aí eu vejo como um mal necessário. Correr um risco de vida. Eu tenho medo que se eu entrar em algum lugar, se eu me arriscar, pode acontecer alguma coisa comigo. Tá? Para mim, aí é um mal necessário. Mas de uma certa forma, eu vejo como uma precaução também o medo aí. Mas é bom ter medo? De forma alguma. Mas todos nós temos medo? Sim.
Quem falar que não tem medo, ou não teve algum medo, ou não tem grandes medos, ou não passou por medos, eu acredito que está mentindo. Nós somos humanos, frágeis, né? Com as nossas fragilidades, e somos diferenciados na nossa vida, né? Vivemos com as nossas diferenças, vivemos em comunidade, vivemos em família e, acima de tudo, vivemos conosco mesmo. Né? E eu acredito que este medo, ao meu olhar, né, antes de entrar numa fala mais concreta, este medo, tá? Ele nasce com a gente. O bebê, né, quando está sendo gestado na mãe, eu já comentei isso no programa aqui de uma outra forma, está ótimo, ele está quentinho, está bem aconchegante, está confortável, está se alimentando do líquido amniótico, não é? Mas existe aquilo, né, na sensibilidade do ser humano, que já vem na constituição dele, né, que a parte da sensibilidade está alerta, está alerta. E isso tem a ver com a constituição do sistema nervoso. Né? E, ao nascer, eu acredito que o bebê nasce com medo. Nasce com muito medo. Ele não sabe que é medo, claro, né? E ninguém que está com ele sabe. Mas percebe-se uma reação bastante agravante ali do bebê a hora que a mãe, né, se dá o parto, né, ou cesárea, ou parto normal, logo em seguida o bebê tem um choro forte. E quando não tem esse choro, bate-se, né, no bumbum dele para que ele chore, e ele dá até um berro. Eu tive a oportunidade de presenciar um dos meus netos. E eu acredito que é por aí. Às vezes é o mal necessário. Às vezes é o mal necessário. Obrigado, Claré. Renê, também gostaria de trazer algum contributo para esta nossa primeira pergunta. É um mal necessário? Sim, então, eu vejo, como a Claré colocou muito bem, eu vejo que o medo é uma parte da constituição humana, né? De fato, nós somos seres vulneráveis, seres que, como ela disse, desamparados no primeiro momento, somos seres que não alcançarão nunca a sua completude, né? Pelo menos não nessa dimensão terrena. Então, o medo, ele é um processo natural. Pode nos preservar de algumas situações, pode ser entendido como prudência, como aqueles momentos que nós evitamos cairmos nos erros, né? E termos maiores complicações da nossa vida. Mas também o medo, ele de alguma maneira expõe uma vulnerabilidade. Quer dizer, é como dizia o velho filósofo Aristóteles, né? O caminho melhor é o caminho do meio, do equilíbrio, das virtudes. Então, o medo em excesso, ele pode paralisar o ser humano, ele pode prejudicar muito, impedir com que o ser humano tenha as suas potencialidades mais desenvolvidas. Mas, por outro lado, o medo não existindo também pode significar um grande narcisismo, um grande egoísmo do ser humano, achando que tudo está girando ao seu redor. Então, a gente precisa sempre analisar cada situação. De uma forma geral, eu diria que o medo ele é constitutivo do ser humano, mas ele em excesso pode ser muito prejudicial. Nós podemos evitar algumas situações tão importantes na nossa vida, viver de uma forma mais leve, viver de uma forma mais equilibrada. Então, o medo, ele de fato pode paralisar. E aí nós temos vários motivos para isso e precisamos entender bem, escutar bem quais são esses motivos que levam a um medo em excesso. Vocês dois trouxeram para nós aí essa
introdução, essa abertura é importante para a gente compreender também essa necessidade, a forma de nos reconhecermos limitados, vulneráveis, frágeis diante do mundo e também diante de nós mesmos. Como é que nós podemos reconhecer que estamos diante de uma situação de medo ou de um medo excessivo, né? Ou seja, o medo, vimos aí, é um mal necessário para algumas realidades, mas o excesso do medo é prejudicial. Pode ser algo passageiro ou às vezes ser algo mais duradouro, né? Claré, como é que a gente pode reconhecer essas situações na nossa vida? Geralmente, quando a gente se sente medo, o nosso comportamento é de esquiva, né? Eu tenho medo de algum objeto, eu tenho medo de uma situação, eu tenho medo até mesmo de ter medo. Então, eu acredito que é melhor não pensar aí no medo e diante de uma situação de medo, a primeira reação que nós temos é de esquivar. E falando-se de medo excessivo, né? O medo excessivo, ele é um medo assim ele é infundado, né, na pessoa, no indivíduo, e ele é específico e ele é anormal em relação a algum objeto, uma condição, uma situação de vida, um ato, não é? E então ele vira-se aí uma patologia, esse medo excessivo, né? E isso chama-se fobia, né? A fobia, ela é um medo excessivo. Então, a pessoa fóbica, ela considera-se, assim, inexplicável os temores. Diante da situação do objeto que ela tem medo, a reação dela, né, para ela, é inexplicável, tá? E também ela experimenta, diante disto, uma forte angústia, né? Diante dessa situação fóbica, qualquer que seja ela. E reações fisiológicas. E quais as reações fisiológicas, né? Já que nós somos tão vulneráveis, nos expressando. A gente se expressa de dentro para fora, a nossa vulnerabilidade. Não é? Então, como de como a pessoa, diante de situação, a pessoa que sofre diante de situações, né? Ela vai ter transpiração forte, sudorese, tremor, ela pode ter uma respiração acelerada, pode ser acometida de uma diarreia momentânea, ela pode vomitar, ela pode ter opressão no peito, taquicardia, aumento da aceleração no pulso, né? E os medos mais comuns, alturas, né? Tem pessoas que têm muito medo de alturas, lugares fechados, elevadores. Eu posso falar com você, um elevador, hoje eu já melhorei muito, mas se um elevador demorar comigo, antigamente eu ficava apavorada, tá? Era uma sensação terrível, eu sentia assim, sufocada. Sim. Né? E então, medo de lugares abertos, medo de sujeira, água, medo de social, né? Multidões, pessoas estranhas, medo de animais, medo de escuridão, medo da morte. E, geralmente, é o medo excessivo, que é a fobia, é uma sequela de alguma situação crítica, né? Que eu acredito, tá? Talvez o colega, né, que é um psicanalista, explique isso até de uma forma até mais clara, que eu acredito
que deva vir de uma experiência muito ruim nos primeiros anos de infância. Uhum. Olha aí, a Claré, perdão, trouxe para nós aqui alguns elementos, patologias, sinais que nós podemos perceber e que nos colocam dessa situação, ou que exprimem essa situação de medo, né, que nós podemos viver. Renê, eu queria trazer aqui um pouco, a partir da fala da Clareia também, desse desencadeamento de situações, de reações, de doenças, mas também trazer uma iluminação bíblica para o medo. Se nós olharmos, São João diz que Deus é amor e que o amor afasta o medo. Nós vamos encontrar em outras passagens da Sagrada Escritura afirmações que valorizam o temor. Então, às vezes, parece que há um fio de navalha separando o medo do temor. Como é que nós podemos cultivar o temor e não deixar que ele se transforme em medo, ou não deixar que o medo apareça em nós? Então, Marcos, eu vejo que o temor pode ser entendido como um respeito, né? Como uma consideração, um reconhecimento de Deus e dos seus desígnios, né? No fundo, quando a gente pensa que nós podemos tudo, por exemplo, não temos limites, ou até vivemos de uma forma muito individualista, parece que não há medo, parece que não há limite algum na nossa existência e nós podemos viver assim, o que é um grande equívoco. Por outro lado, se a gente pensa no medo que vai paralisar, nós também não consideramos que o ser humano ele pode mais, ele pode superar os seus limites também. Eu costumo dizer que nós podemos fazer uma hermenêutica, uma leitura bíblica de alguns pontos da história da salvação com a expressão apesar de. Né? Nós temos o mal é uma realidade que deve ser constatada, né? Inclusive dita, né? Como a miséria, a fome, o pecado, os preconceitos, né? Devem ser nomeados. Mas apesar do mal, apesar de, nós temos a graça. E a graça, ela vem de uma superabundância. Então, ela é maior do que o mal, do que o pecado. Então, nesse sentido, nós podemos pensar assim, que existe, de fato, o medo que paralisa, existe, sim, uma possibilidade do ser humano ficar preso em alguma situação, por exemplo, as fobias, como a Claré colocou, como as situações lá originárias da infância, traumas, diversas situações que nós podemos ficar assim mergulhadas nelas e nos paralisa, traz medo, mas apesar disso, nós podemos superar. Então, com o reconhecimento a Deus, ou seja, reconhecer de fato qual é o caminho da salvação. Uma abertura, a abertura do ser humano, permitida também pelo Espírito Santo, é o que vai nos levar a uma santificação, uma possibilidade de superação. Então, o medo ele não pode representar fechamento, ele não pode paralisar, senão a gente fica numa humanidade limitada. Interessante os elementos que o Renê traz para nós aqui, para nos ajudar a compreender ainda mais. Nós já fizemos um panorama aqui do medo e daquilo que ele provoca, das reações que ele traz para nós. O nosso propósito hoje é ajudar a vencer o medo. Então, eu gostaria de colher a contribuição de vocês, já partindo para a parte final do nosso programa, e acredito que vocês lidam com isso diariamente, no consultório, no atendimento, no acolhimento às pessoas, e vão poder trazer algumas iluminações para nós. É claro, cada pessoa reage de alguma forma, não é tem um comportamento, não é uma receita que todo mundo vai seguir, mas são caminhos para nos ajudar a compreender aqui como vencer o medo. Claré. Como enfrentar o medo? De uma certa forma, quando se fala em medo, nós falamos também, né, de antemão das emoções. E, ao meu ver, né,
emoções e medo estão paralelas, elas estão associadas. Tá? Grandes emoções, elas podem gerar medos e podem, né, como foi dito, até mesmo nos paralisar. E a forma de paralisia, né, que podemos ter, que se pode ter o ser humano, é uma forma sensorial e uma forma motora, né? Forma sensorial pode acontecer no medo, né, deixar partes do corpo insensível, a área do corpo insensível, tá? Surdez funcional, potencial ou total, pode ser aí reação sensível mesmo, né? Diante de uma paralisia motora, envolve aí também membros do corpo, né? Como o mutismo, o medo, muitas vezes a pessoa deixa de falar, né? Ela tem tremores, muitas das vezes, tem tics, né? E como eu havia falado da neurosofobia de vários tipos, então eu acredito aí que um bom acompanhamento profissional aí poderia ajudar o indivíduo a ir caminhando e se sensibilizando no seu medo. Mas eu tenho um porém praticamente uma técnica, né, de como enfrentar o medo. Como enfrentar o medo, tá? Então, o primeiro passo aí, né, para a aceitação do medo, eu vejo assim, é a aceitação das coisas minhas com permissão. Se permitir a deixar os sofrimentos acontecer, para não influenciar mais os nossos pensamentos. Então, é viver os sofrimentos. Porque vivendo os sofrimentos, não é questão de masoquismo, não. Vai acontecer o quê? A influência nos pensamentos vai muito. É uma dessensibilização, né? É uma dessensibilização aos poucos. O segundo passo seria uma escolha. Tá? Que tipo de vida você quer ter? Eu pergunto a mim, e você pergunta a você, que tipo de vida eu quero ter? Né? Avaliando os meus valores, na minha vida. E esses valores, eles funcionam como bússola. E essa bússola são os meus desejos mais profundos que eu tenho no meu coração. Porque, quando não realizado, eu me vejo diante de muitas frustrações. Tá? Renê, eu preciso interrompê-la, o nosso tempo já está encerrando, para eu colher também as últimas contribuições do Renê Dentes. Renê, então gostaria também, a Claré já trouxe alguns pontos aqui para nós, e gostaria que você também nos ajudasse neste enfrentamento, neste vencer o medo. Então, Marcos, é muito importante que a gente fique atento às nossas fragilidades. De fato, é preciso procurar ajuda, é preciso não ter medo de procurar ajuda, né? Nós precisamos reconhecer que, às vezes, não conseguimos sair de situações traumáticas que vieram lá da infância, de um lugar que não foi dito, que nós não percebemos. E quando nos abrimos a uma procura de ajuda especializada, de fato, nós podemos melhorar, né? Existe, às vezes, um tabu, as pessoas não querem buscar esse tipo de ajuda, tem algumas ideias erradas, mas cada vez mais eu vejo que há uma abertura, programas como esse que falam, tratam desse tema tão importante, contribuem para que as pessoas busquem mais essa ajuda. Então, num certo sentido, é estar aberto, né? É estar aberto a buscar um auxílio para que esse medo e a sua origem, sobretudo, sejam trabalhadas, né? Então, a gente pode dizer numa cura e a pessoa, de fato, vai viver melhor. Ninguém, muito importante frisar isso,
Ninguém precisa viver paralisado com medo. Todos podem ser livres. E a gente não tem que limitar a nossa existência a uma situação patológica, a uma situação negativa da mesma. Podemos viver diferente. Isso que é muito importante. Não podemos esquecer isso. Olha aí, nosso programa vai chegando ao fim com valiosas contribuições, reflexões da psicóloga Maria Claré Dutra Fernandes, do psicanalista, professor, escritor René Dentes, nos ajudando a vislumbrar essa realidade, aceitá-la e também fazer o possível para que a gente possa mudar. Então está na hora do nosso ponto 3, as nossas conclusões, os apontamentos desse programa de hoje. Nós somos seres incompletos, somos vulneráveis. Então, o medo faz parte dessa nossa condição. Você não é pior porque você sente medo, mas significa que você é humano, plenamente humano. E o que a gente faz com essa realidade? Nós não podemos nos deixar paralisar por essa situação. As angústias, as patologias, as mudanças de comportamento que podem surgir decorrentes dele, podem ser melhoradas, tratadas, vencidas, enfrentadas com ajuda. E isso exige de nós a abertura, ajuda de um outro olhar, uma ajuda profissional, aceitar as coisas, viver os sofrimentos, e assim nós vamos, com medo às vezes, mas vamos longe, vamos seguindo. Eu agradeço muito a reflexão da Claré, do René, e quero, como forma de agradecimento também, e a você que acompanhou esta nossa conversa, encerrar o programa de hoje com um pensamento de um grande mineiro, assim como nós três, Guimarães Rosa, autor da obra Grande Sertão Veredas. Lá ele diz que a vida pede da gente coragem, o velho Reobaldo nos ensina. E mais adiante ele diz o seguinte: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso, e não é não, nem sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é o do sentidor. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.